Amém, irmãos, vamos orar. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, ao Senhor pelo que Ele tem feito no nosso meio, né? Nós, recentemente, inclusive falei disso no último culto, e nós oramos por isso, da neta da Mara que estava com o Covid, né? O Covid-19. E hoje, a Mara passou uma mensagem ali, eu havia falado com a Natália, e ela está completamente curada para a honra e glória do Senhor. Amém? Então esse é o nosso Deus, é o Deus que nós precisamos sim colocar em evidência em nossas vidas em todas as situações que venham a acontecer. Né? Enquanto nós estamos nele, não vai haver ansiedade, não vai haver doença, não vai haver nada que nos pare. Agora, o momento ao qual tirarmos o Deus do primeiro lugar, Deus da equação, nós vamos começar a ter problemas. Então vamos agradecer ao Senhor, né, por essa cura tremenda sobre a vida da Natália. Vamos agradecer nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor foi com mão forte sobre a vida da Natália e de sua família. Ali agora, Senhor, ela está completamente curada. A sua família não tem ninguém com esse diagnóstico desse vírus maldito. Porque nós sabemos que o Senhor colocou as mãos e guardou a vida dessa família. Então nós agora, enquanto igreja, te agradecemos. Te agradecemos no nome de Jesus. Pai, eu também te agradeço por essa live que irá começar nesse momento, pela palavra que será colocado aqui, que o Senhor nos direcionou, e peço para que meus irmãos tenham revelação do que será falado aqui nessa noite, para que nós possamos combater o bom combate, Senhor, viver os dias maus, crendo que o Senhor está na nossa frente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, é muito comum nós vermos pessoas ansiosas, nós vemos pessoas que não estão conseguindo realmente se controlar, ficam em casa e tem aquele negócio, não, eu estou em casa, mas eu quero sair, eu preciso fazer alguma coisa, o dinheiro não vem, eu preciso trabalhar. Mas segundo a palavra de Deus, que é o nosso manual, o que nós devemos fazer, não é? Então eu, juntando algum material, eu estive lendo e o Senhor falou comigo em uma parte da Bíblia que vai diretamente de encontro com isso. E eu gostaria de ler com vocês então, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Se você tiver com a sua Bíblia aí, me ajude nisso. É Mateus capítulo 6, verso 24. Não quero demorar muito, coloquei aqui 5 tópicos para falar para os irmãos, segundo a Bíblia, como nós podemos vencer a ansiedade. Como que nós vamos poder vencer esse tempo dentro de casa. Amém? Então vamos lá. Farei a leitura aqui com os irmãos. Mateus capítulo 6, verso 24. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Desculpe, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Avançando. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha a pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Avançando, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Amém? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo,
Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então preste bem atenção nessa leitura que nós fizemos agora. Poucas coisas, irmãos, produzem algo tão negativo na nossa vida quanto a ansiedade. São poucas as coisas que conseguem produzir tantas coisas negativas quanto a ansiedade o faz. A ansiedade, você perceba, todos aqueles irmãos que andam ansiosos, preocupados, angustiados, nós percebemos que eles perdem o foco daquilo ao qual Deus quer fazer com eles. Como é que você prova da vida de Deus com o coração completamente apertado? Responda isso para mim. Como é que você consegue experimentar da vida de Deus com medo, inquieto, sem saber se o que você fez vai dar certo ou se vai dar errado? Sem saber se a sua vida vai para frente ou vai para trás, de acordo com a circunstância com que você está vivendo. Como que a gente vai saber? E aí nós vemos que é até engraçado, porque tem duas reações diferentes, né? Os homens reagem de uma forma e as mulheres reagem de outra forma. Então preste atenção. As mulheres, quando elas ficam ansiosas, elas se expressam falando do assunto, discutindo aquele assunto, para elas aquilo vai lhes trazer paz. Dessa forma que funciona. Não é? Sim ou não? Já os homens ansiosos, ele é completamente diferente. O homem ele tem uma chavinha que funciona completamente diferente. O homem, quando ele está ansioso, ele fica calado. O homem ansioso, ele fica mal-humorado. Perceba isso. A diferença de um e de outro, né? E eles são completamente diferentes, um e outro. A sua forma de expressar a ansiedade, né? Mas aí eu coloquei aqui 5 formas, né, nessa primeira passagem de hoje, que eu quero dar continuidade a esse assunto na próxima semana, de vencermos a ansiedade. A primeira delas, como é que eu consigo vencer a ansiedade? Percebendo a sua inutilidade. Então eu quero mostrar que a ansiedade ela é inútil. De nada vai acrescentar na minha vida ou na sua vida. Ela é completamente inútil. A ansiedade é isso. No verso 27 diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que está querendo dizer aqui? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o que vai mudar se você ficar ansioso? O que vai mudar na sua vida agora se você ficar ansioso? Vai mudar alguma coisa? A única coisa que traz para nós a ansiedade, ela nos torna infelizes, ela nos torna doentio. Nós ficamos doentes com isso, né? No inglês arcaico, a ansiedade significa estrangular. Ela significa sufocar. Isso é ansiedade. A ansiedade, ela faz isso, ela estrangula, ela sufoca a minha vida e a sua. Nós somos completamente opressos por conta da ansiedade. E ela começa a gerar enfermidades. 70% das enfermidades causadas nos dias de hoje são por conta da ansiedade. Então veja só, deixa eu citar algumas para você aqui. Hipertensão, diabetes emocional, taquicardia, insônia, úlcera, enxaqueca, e uma vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra. Por quê? Porque a pessoa é ansiosa. Mas nós pregamos tanto, né? Descansa em Deus. Por que a gente fala para descansar em Deus? Quando você está nele, você não tem doença. E aí quando você está nele, tudo que vai acontecendo ao seu redor vai caindo assim, ó, por terra. Vai caindo. Entende o que eu quero dizer? A André está colocando uma outra, deve ser outra doença isso aqui, fibromialgia. Eu dei só alguns exemplos, né? Porque se a gente fizer uma lista, ela deve ser imensa. Agora veja só,
O que o Senhor traz para nós? O Senhor, ele traz paz. Jesus disse o seguinte: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não veio para que você seja ansioso com qualquer coisa, que você fique preocupado com qualquer coisa. Ele veio para que você consiga ter vida, e vida em abundância. Se você não está vivendo a vida que o Senhor prometeu para você, que é essa vida em abundância, se estiver 1 milímetro abaixo daquilo que o Senhor falou, você não está vivendo o que Deus te deu. As portas que Ele te abriu para você viver. Você está na porta, mas não entrou. Entende o que eu quero dizer? Então nós precisamos estar dentro daquilo que o Senhor falou. A segunda forma de vencermos a ansiedade, ela também, a gente precisa ter esse tino, esse feeling, para ver se nós estamos vivendo da forma correta. Então é quando enxergamos o valor real das coisas. Muitas vezes nós valorizamos a coisa errada. Nós damos muito valor a determinado tipo de coisa e menos valor para o que deveria ter sido dado mais valor. Vocês me entendem? Então veja só, deixa eu te dar alguns exemplos aqui. No verso 24, o Senhor ele nos ensina assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. É uma ordem isso aqui de Cristo para nós. É uma ordem. Ele está falando assim, olha, não se preocupe com nada disso, porque isso aqui eu vou cuidar para você. Agora nós ficamos ansiosos com coisas que não têm valor genuíno, não tem valor eterno. Não se preocupe em nome de Jesus. Não se preocupe com aquilo que não é mais importante na sua vida. Não se preocupe com isso. Se não é vida, se não é o corpo, não deve ser dado valor tão grande. Porque se você dá valor tão grande para essas coisas que não são realmente as que devem ser valorizadas, isso vai despertar ansiedade na sua vida. E futuramente vai te trazer doença, e futuramente vai te tirar do foco, e futuramente vai te deixar encostado. Percebe? É assim que a coisa acontece. Então nós precisamos descansar no Senhor e saber que Ele vai proporcionar tudo aquilo que nós necessitamos. Aonde você está, você pode dizer amém? Presta atenção. O Senhor deseja que nós vivamos num nível superior, não no nível terreno. Animais é que vivem em função de comer, beber, reproduzir e depois morrem. É bicho que vive dessa forma. Nós temos que viver num nível além, num nível superior, num degrau acima, numa espiral maior. Entende o que eu quero te dizer? É assim que nós devemos viver. Enxergue a vida ao invés do alimento. Enxergue o corpo ao invés da roupa. É dessa forma que nós devemos viver. Nós colocamos ao contrário, nós valorizamos a roupa, nós valorizamos o alimento, mas não nos valorizamos, não nos autovalorizamos. Entende o que eu quero te dizer? Nós não nos autovalorizamos e nem valorizamos o nosso corpo. Preste bem atenção nisso. As coisas mais simples são as mais importantes. Jesus, quando passou na terra, ele mostrou isso, que o evangelho é feito de coisas simples. Não é feita de coisas compostas. Lembra quando ele pegou a moedinha na mão lá? Que ele falou assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele mostrava o que naquela ocasião? Que o reino de Deus é muito maior do que o tesouro que tem na terra. São outras as coisas que nós devemos valorizar. Você pode dizer amém? Vamos avançar. Um outro ponto que eu coloquei aqui para os irmãos, para que nós possamos vencer a ansiedade, é que nós vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que nós temos para Deus. Nossa, irmãos, como que eu bato isso na vida dos irmãos e na minha vida mesmo? Eu prego isso muito. Quando eu prego para os outros, eu estou pregando isso para mim. Né? Então, em Mateus 6,26 mostra o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha isso. Olha o que o Senhor está nos mostrando aqui. Você, a sua vida vale muito mais do que a vida dos pássaros.
Todavia, os pássaros, eles mostram aí a sua beleza com seu canto. Você não vê um pássaro falar assim, não, esse passarinho aqui hoje, eu diagnostiquei que a morte dele foi de fome. Sabe por que não é? Porque Deus o sustenta. Agora, se Deus sustenta os pássaros, Ele não vai sustentar você. Entenda isso. Nós nunca vimos, nunca precisamos ver ninguém alimentar um pássaro para ele não morrer de fome. Nunca precisamos ver isso, porque o Senhor o alimenta. Entende? Agora você tem valor para Deus. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Você tem valor para Deus. Repita isso comigo, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Amém? Então repita assim comigo. Eu tenho valor para Deus. Você é muito valoroso, amado irmão. Você é muito valorosa, amada irmã. O Senhor, Ele te ama de forma tremenda, de forma gigantesca. Ele deu o seu Filho único para que hoje você pudesse ter vida. Então creia, isso é amor e é amor incondicional. Ele não impôs nenhuma condição disso para você, não. Nenhuma. Ele te ama e ponto. Ele te ama e ponto. Entende o que eu quero te dizer? Ele não falou para você decorar a Bíblia para Ele te amar. Ele te ama e ponto. Ele não falou para você saber versículos bíblicos de cor e salteado. Ele só te ama e ponto. Sabe por quê? Porque Ele vê Jesus em você. Porque você foi justificado por Cristo. E quando Ele olha para você hoje, Ele vê Cristo. Ele vê a justiça do Filho em você. Por isso Ele ama. Haja visto que ele disse para o Senhor Jesus. Esse é meu Filho amado a quem eu me comprazo. Quem eu me comprazo quer dizer a quem eu tenho prazer. Então aqui ele está falando exatamente isso. Quando ele olha para você, ele diz assim, esse é meu Filho amado a quem eu tenho prazer. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Ele te ama tanto, tanto. O Senhor, Ele te ama tanto, Deus te ama tanto, que você é a única espécie na face da terra que é a imagem e semelhança dEle. Não tem outra espécie que seja a imagem e semelhança dEle. Ele escolheu você para ser imagem e semelhança dEle. Você é filho de Deus. Você é filho do Rei. Diga amém. É isso que você é. Então, você precisa entender qual o sentimento que Ele tem por você. Quando você entende isso, você não vai ficar ansioso. Porque o Pai cuida. Você vai saber, eu tenho um Pai que é o Rei de todas as coisas, e esse Pai cuida de mim. Entende? E Ele cuida de mim porque Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Então veja só, um outro ponto. Como que nós podemos vencer a ansiedade? Vencemos quando nós colocamos toda a nossa vida diante de Deus. Há uma necessidade ímpar da nossa vida estar diante de Deus. Então preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Muitos entregam sua vida para Jesus para que Ele seja o seu Salvador. Mas agora, quando eu entrego a minha vida inteira diante dEle, não é só para Ele ser o meu Salvador. Agora Ele será o meu Salvador e também será o meu Senhor. É aquele que vai definir as coisas que eu deverei fazer. É aquele que vai me encaminhar. É aquele ao qual eu devo ouvir. Percebe? Em Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só o que ele está falando aqui. Entende? É isso que nós precisamos ter em mente. Ter a minha vida completamente voltada para Ele. Enxergar tão somente a Ele. Pode estar caindo o mundo aqui do outro lado. Eu tenho olhos só para o meu Deus. Aleluia. Ore e entregue seus problemas ao Senhor. Está com problema? Quem não tem problema? Mas aí entregue isso para Ele. Todas as vezes que você entrega para Ele,
será resolvido. Todas as vezes que estiver nas suas mãos, você não consegue resolver. E aí aquilo vai estar pesando, pesando, e você não consegue avançar em outras coisas. Então tem problema financeiro? Entrega para ele. Está com problema de saúde? Entrega para ele. Está com problema na sua família, no seu casamento, com seus filhos? Entrega para ele. E ele resolve. Entende? Aqui nós vemos que ele nos traz luz para enfrentar todas as situações. Então vamos refletir a respeito disso. Se ele é quem traz a luz, quando eu tento resolver de outra forma, eu estou nas trevas. É o oposto. Os irmãos conseguem entender? Eu prefiro andar na luz. E você? Quando eu entrego os problemas para ele, quando você entrega os problemas para ele, a serenidade virá sobre nós, porque nós sabemos que nele nós podemos confiar. Nós não vamos estar entregando na mão de qualquer um para resolver. Nós estamos entregando nas mãos do Senhor. Pastor, mas eu não consigo fazer isso, porque aí o senhor fala que preciso orar e eu preciso ir para um canto, eu não tenho tempo, minha vida é atribulada, é tudo corrido, não dá tempo de orar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não dá tempo de orar, mas dá tempo de ficar ansioso? Como? Em todas as coisas que nós vamos fazer, em determinado momento nós temos que fazer assim. Paro. Agora eu paro e peço ajuda para o Senhor. Me ajuda a decidir, me ajuda como eu devo fazer, e Ele vai começar a me direcionar. É que nós pensamos que a oração é aquele negócio. Eu preciso ajoelhar, eu preciso chegar e ficar horas e horas. O Senhor, Ele quer se relacionar com você. Ele quer te ouvir. Mas também não vá correndo para o seu quarto fazer isso, aí termina com amém, fecha a porta e vai embora. Porque depois que Ele te ouvir, aí Ele vai querer falar com você. E falar assim, filho, o caminho que você deve seguir é esse daqui, ó. Mas aí se você fechou a porta e foi embora depois do amém, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Percebe? Então a hora de orar é essa. Da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês, fale com o Senhor, coloque suas petições, coloque os problemas diante dele. E ele colocará as respostas corretas que você deve tomar. E você não irá se arrepender. Amém, irmãos? E deixa eu te dizer algo ainda em cima disso. Ansiedade, ela não muda em nada a nossa situação. Não vai mudar. O que vai mudar a nossa situação é a oração. É um tempo voltado com o Senhor. Lembra? Fale com Ele. Tenha um relacionamento vivo com Ele. Deixe Ele falar com você o que você precisa fazer. E depois faça e descanse e desfrute do que Ele tem para você nesses dias. Amém? Você verá que pessoas lá fora estão completamente fatigadas já e você está em paz. Você vai falar, não sei o que está acontecendo, mas eu estou em paz. É porque você está em Deus. Descanse nele. Amém? Uma outra forma de vencermos a ansiedade, que é o quinto ponto, é mudarmos a chavinha. Mudar a nossa maneira de pensar. Nós não podemos ficar pensando da forma que pensamos quando éramos no mundo. Temos que mudar a chavinha. Então veja só, olha o que diz em Filipenses 4, verso 8. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Entende? Então é você mudar a chave. Não é para ficar pensando bobagem, não é para ficar vendo bobagem. Ah, que morreu não sei quantos. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, aquilo que te traz pureza, aquilo que você vai poder trazer o louvor.
de Deus, agradecer ao Senhor. É nisso que você deve pensar. Não nesse tempo de confinamento que nós estamos, que nós vamos pegar e vamos sair ali fora agora e eu vou ser contaminado. Não. Se você tiver que sair, saia. É claro que nós vamos fazer aquilo que as autoridades estão falando para fazer. Nós vamos ficar em casa. Não é isso? Mas se eu tiver que sair, não vai me prender não. Porque eu vou sair, não vou ser contaminado. Entende? A menina aqui, nós oramos por ela. Ela foi contaminada, hoje ela está curada. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não pensar como muitos estão pensando. Irmãos, tem horas que você liga a televisão, ela falta sair sangue, dá medo. Dá medo. Nós precisamos sair dessa vibe, sair dessa linha. Pensar como Deus pensa, ver como Deus vê, falar como Deus fala, diga amém. Deve ser diferente. Deve ser diferente. Vamos avançar. Jesus, ele manda você parar para pensar. Viu só o que eu acabei de dizer? Que muitos não conseguem nem pensar mais corretamente de tanta tribulação. Vai para lá e vai para cá e corre para lá e não posso, não consigo pagar a conta e vai cortar minha água, vai cortar minha luz e tá aquela tribulação toda. Aí o que o Senhor nos manda fazer? Ele manda parar e pensar. Aí depois, lembra lá do versículo anterior que eu falei? Quem é que cuida das ervas do campo? Quem é que faz isso? Quem é que cuida das ervas do campo? É Ele. Aí também, quem é que cuida dos passarinhos? É Ele, não somos nós. Agora, se Ele cuida das ervas do campo, se Ele cuida dos passarinhos, quem você acha que vai cuidar e suprir as nossas necessidades? É Ele. É Ele quem vai fazer. Jesus, ele diz assim, para que nós não entremos em pânico, porque Ele é a verdadeira paz. Então fique na paz. Fique nele. Quando você está nele, você está em paz. Fora dele nós temos tribulações. Entende? É dessa forma. O que mais? Vamos avançar. Ainda Pedro, ele nos exorta. Ele diz o seguinte, ele lança sobre nós, ele diz que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lá em 1 Pedro 5,7 diz exatamente isso. Lançando sobre ele. Então lançando sobre quem? Lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Porque é Ele quem cuida de nós. Pedro, ele está nos mostrando isso aqui em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lança sua ansiedade em cima dele, em cima de Jesus Cristo, que ele vai cuidar de você. Entende? Lançar aqui quer dizer descarregar, quer dizer despejar. Literalmente falando do grego para o português, está dizendo assim, significa soltar, liberar, significa essa palavra. Então veja, oração é uma excelente terapia para o estresse. Todas as vezes que você vai orar, você está fazendo uma terapia diferente. E todo o estresse vai embora. Você já viu alguém orar nervoso? Você consegue ver isso? Alguém estressado está chamando a presença de Deus? Quanto mais de Deus a pessoa tiver, quanto mais de Deus a pessoa tiver, mais inserida com Deus ela estiver, menos estresse ela terá. Muito menos estresse ela terá. Porque Ele é a paz. Então aqui diz que tudo que te deixar agitado, tudo que te deixar irritado, lance sobre Ele. Vamos ler de novo? 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então quem é que vai cuidar de nós? Ele. Então se eu estou estressado, eu vou orar, Senhor, eu não consigo hoje, eu não consigo. Jogue nas mãos dele. E Ele vai resolver o problema. Diga amém aonde você estiver.
nós vemos ainda que nós precisamos descarregar sobre ele isso. Tudo aquilo que nos afasta da presença, nos afasta de desfrutar do amor dele, que nos afasta de desfrutar da bondade dele, que nos afasta até de estar desfrutando do favor dele sobre as nossas vidas, deve ser descarregado sobre ele. Sobre ele. Sabe, irmãos, o Senhor nos criou para que nós pudéssemos desfrutar, para que nós pudéssemos descansar. Nós é que invertemos o papel. Nós queremos fazer coisas, esquecemos daquele que já nos deu tudo pronto. Então, nesse momento, eu quero orar junto com você, né, para que o Senhor venha nos mostrar, nesse primeiro momento aqui, realmente, que nós precisamos perceber a inutilidade da ansiedade. Que a ansiedade é inútil, ela não vai mudar em nada a minha vida. Que nós precisamos aqui, em segundo lugar, enxergar a realidade das coisas. Entende? Ver como Deus vê. Que nós precisamos entender o valor que temos diante de Deus. O valor que temos para Deus. Você é filho amado. Ele te ama independente do que você fez ou que vai fazer. Ele te ama e essa posição é ponto. Ela não muda. Nós precisamos colocar toda a nossa vida diante dele. Ele não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então toda a nossa vida diante do Senhor. E por fim, mudar a nossa maneira de pensar. Mudar a chavinha. Deixar com que ele faça. Todo o peso que tiver, coloco nas mãos dele. E ele vai e resolve. Amém? Vamos orar. Vamos orar para terminar. Que daqui a pouquinho nós temos o pastor Aloísio, que vai ministrar mais ainda no coração dos irmãos. Vamos orar então para ter essa revelação, para que toda a ansiedade saia das nossas vidas e nós possamos desfrutar do amor e da plenitude do favor de Deus sobre nós. Amém? Pai de amor, eu oro por cada irmão que apareceu aqui agora, cada irmão que está nos acompanhando nessa live, Senhor. Retira de nós toda a ansiedade que o mundo e esse vírus maldito veio trazer. Retira de nós, Pai, os olhos para que nós não precisamos ver a discussão desses políticos nos deixando ansiosos com o que vai acontecer com o país, porque nós sabemos que o Senhor vai cuidar de tudo. Então tira toda a ansiedade. Tira toda a ansiedade. Coloque nos meus irmãos o descanso, o prazer e o foco no Senhor. E o foco nas coisas do Senhor, para que nós possamos desfrutar, mesmo em meio à crise, em meio à crise que vivemos, nós possamos desfrutar do Senhor. Coloca, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos que realmente somos amados, somos favorecidos, somos altamente favorecidos, que a superabundante graça chegou sobre nossas vidas. E por isso nós não precisamos andar debaixo de ansiedade alguma. Nós vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Senhor, que nós não nos preocupemos com a vida financeira, porque o Senhor proverá. Que nós não nos preocupemos com a nossa saúde, porque todas as enfermidades o Senhor já levou naquela cruz. Então retira todo o medo, toda a ansiedade de nós. E nos deixa ver como o Senhor vê, falar como o Senhor fala e ouvir como o Senhor ouve. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? É dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos a vida cristã. Na certeza, na fé, que temos um dia após o outro para o nosso crescimento. E esse dia não é dia para que possamos sofrer, para que possamos estar debaixo de acusação ou de ansiedade. Mas todos os dias são para que nós possamos estar na presença do nosso Deus Altíssimo. Amém? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que entraram aqui hoje. Quero abençoar a casa de cada um de vocês. Dizer que o Senhor está treinando um grande exército para coisas muito maiores. E vocês fazem parte desse exército.
no nome do Senhor Jesus. Eu termino aqui agora, mandando um beijo grande no coração de cada um de vocês que entraram. Domingo nós temos culto. Gostaria que você estivesse junto comigo no culto. Será transmitido no YouTube. Na próxima terça-feira, eu quero dar continuidade a essa palavra. Quero me estender um pouco mais nisso aqui, falando a respeito de vencer a ansiedade. Amanhã, o nosso pastor Wilson vai estar às 11h50 orando para que esse vírus do inferno caia por terra. E daqui a pouquinho, às 8 horas, o pastor Aloysio vai estar compartilhando com você sobre Apocalipse sem mistérios. Não fique de fora. Amém? Um beijo no coração de todos e até a próxima vez. Deus os abençoe ainda mais, porque você já é abençoado. Beijo, crianças.